Fala pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Correto? Tudo bom? Para quem não me conhece, sou Matheus Souza, @cria de fato. Sou formado em políticas públicas pela Fiocruz e formando em história pela FRJ. Faço esse trabalho já há algum tempo de expor, né, o avanço dessa agenda transnacional que vem mirando o Brasil, né, que é um alvo muito importante para o projeto transnacional. E nesse contexto do que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, a gente vê que ele se torna uma ferramenta de uso político. E por isso mesmo hoje eu vim falar um pouco sobre o uso de ferramentas, né? Ferramentas políticas, porque às vezes a gente fala nacionalismo, liberalismo, comunismo e etc., e esquece que não são pessoas, não são partidos, são ferramentas. E o uso dessas ferramentas varia de acordo com quem está usando elas. A mesma coisa, por exemplo, vale quando a gente fala de uma arma. Na mão de uma pessoa ruim, ela pode fazer maldades inúmeras, e na mão de uma pessoa boa, ela pode salvar várias vidas, entendeu? Inclusive salvando a vida contra aquelas pessoas ruins, contra a maldade dos outros. E nesse caso, a gente pode analisar o uso desse liberalismo, ou que já se tornou até um ancapismo aqui no Brasil, né, uma tentativa de, como disse o André, eleger um Milley aqui, né, porque, de fato, esse discurso ele não é um discurso pautado em lógica, é um discurso que usa uma demanda social, uma demanda legítima, que é a necessidade do povo de um Estado soberano, um Estado com projeto nacional, como falou a Cibele, porque, de fato, o que está acontecendo aqui com o Brasil é falta de projeto, e o povo sente isso e tem razão em questionar. Então, eu entendo que todo mundo que veio aqui hoje, daqueles que defendem que temos que criticar sim o Estado, aqueles que defendem que não devemos criticar tão veementemente como estão fazendo, eu acredito que existe razão dos dois lados, mas, de fato, eu vim trazer aqui o uso dessas ferramentas políticas. E, é claro, vim falar também, como o Cristiano falou, que isso não é uma questão regional, isso acontece o tempo todo em diversos lugares e vai acontecer muito mais vezes, e cada vez que isso acontecer, vai se tornar uma ferramenta também para que esse discurso ganhe mais força e mais adeptos aqui nesse país. Então a gente tem que ficar muito atento a isso e não deixar que isso aconteça. E aí eu vou falar também um pouco do papel do nacionalismo, claro, sendo bem sucinto. Como essa questão ela acontece aqui e ela está sendo mal instrumentalizada para a gente debater o papel do Estado? Simplesmente 80% da população brasileira ocupa menos de 1% do território brasileiro, um país continental e tão rico quanto o nosso. Ao invés de estarmos debatendo a concentração fundiária que causa, né, essas cidades mal projetadas, essas populações que vivem em periferias, em beiras de encosta, em beiras de rio, e aí essa enchente, esse deslizamento, essas mortes se tornam apenas consequências do abandono, né, da falta de projeto, isso é uma coisa que vai se alastrar e vai se repetir muito mais, porque a essência, a causa disso, né, não é de fato só a questão climática ou o aumento das chuvas, não. É a falta de estrutura básica, a falta de planejamento básico de uma nação. E aí, né, é o que eu queria puxar também a fala da Cibele, não é dizer que o Estado não serve para nada, mas também dizer que esse Estado, como está estruturado, de fato não serve. Ele é projetado para não servir, porque o Estado brasileiro, como ele se organiza há séculos, quando não é o Estado que te mata, ele te deixa morrer. Então a gente tem que, sim, reconhecer, amamos o Brasil, amamos o nosso povo, amamos a nossa terra, mas temos que reconhecer as necessidades para combater, né, a falta que o Estado causa aqui nesse país e, consequentemente, a margem que ele dá para esses discursos liberais que surgem hoje em dia para enfraquecer isso. Então, a gente pode dizer que o tempo que a gente vive hoje, lamentavelmente, não é um tempo do nacionalismo. A gente está lutando contra a corrente, a gente está indo contra a maré. Nesse momento, o que está indo de tendência, o que está indo de encontro ao povo, transmitido pelas massas, pelas empresas e pelos estados, é justamente um movimento transnacional. E se a gente falhar em conduzir o povo nesse discurso contra essas corporações, contra esses interesses, a gente vai ficar falando para meia dúzia, a gente vai usar um discurso velho, a gente vai se tornar múmia, entendeu? Então, como a gente pode perceber que essa galera tá agindo, né, em interesse à redução do Estado? Como assim eles vão fazer um projeto total desses de controle reduzindo o Estado? Porque, de fato, essa agenda ela se sustenta em três pilares. Um pilar da iniciativa privada, corporativa, um pilar da organização não governamental e um pilar que é o Estado. Então, não necessariamente o Estado precisa ser grande para o povo, porque quem vai ser grande para o povo é a iniciativa privada, que vai estar agarrada ali nos cofres públicos e usando as pautas, né, que as ONGs levantam como interesse popular para legitimar, né, esse roubo dos cofres públicos. Então, o Estado está ali para bancar a farra que as corporações vão fazer e as organizações sociais, as mídias e etc. vão dar legitimidade para isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que está se desenhando com o Rio Grande do Sul, de fato, é isso. Não importa se vão bilhões para lá, o que importa, de fato, é o que estão construindo com isso. E se a gente demole, o Rio Grande do Sul vai se tornar um laboratório para o interesse transnacional atuar aqui no Brasil. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer, de fato, é escutar o povo. Se a revolta está contra o Estado e ela alavanca esse liberalismo, a gente tem um solo fértil. A gente vai se recusar a trabalhar nele,
Eu digo nesse sentido de falar, os liberais estão atacando o Estado, então a gente vai ter que vestir essa roupa e defender o Estado. Não, se a gente entrar na frente, a gente vai tomar bala junto, porque o povo brasileiro está cansado, o povo brasileiro está cansado dessa ausência do Estado. Então, como estratégia, é claro, a gente tem sim que canalizar essa revolta do povo hoje, que é muito forte, que está sendo canalizada pelo liberalismo para o lugar errado, e canalizar ela para o lugar certo. Porque se a gente demora, eles vão usar isso para fragmentar, para acirrar conflitos regionais. E não é isso que a gente quer, a gente está aqui para unificar. Se você quer entender um pouco do que está acontecendo hoje, é só assistir aquele filme O Mundo Depois de Nós. Para quem não conhece, no meu canal tem lá uma análise sobre esse filme, como as mensagens que estão sendo passadas ali pelas corporações, por Hollywood, inclusive por Obama, né, que é diretor daquele filme, mostram o que está acontecendo em países como o nosso, em países periféricos em todo canto do mundo. É guerra híbrida, é dividir para conquistar. Eles querem nos enfraquecer. E aí vem a essência da ferramenta que é o liberalismo. O liberalismo ele surge num contexto de dissolução do poder. Ele surge da burguesia contra os reis, contra o Estado monárquico, que era um Estado centralizado, uno, forte, sólido. E aí eles vêm com esse discurso liberal para desmantelar o poder do Estado. E o que a gente está vendo hoje, né, é simplesmente uma ferramenta que parou no tempo, que é o liberalismo. Ele não se atualizou, ele continua mirando só o Estado, porque quando ele surgiu, não existia o capital financeiro que existe hoje. Era o capital mercantil, se tornou o capital industrial, mas não é um capital financeiro volátil, descentralizado, sem bandeira, sem fé, sem nação. É um capital que poderia ser atacado com ferramentas liberais. E hoje eles continuam batendo apenas no Estado, esquecendo que existem 3 pilares. Existe o não governamental, existe a iniciativa privada e existe o Estado. Então, a gente tem que se centralizar e entender que derrubar apenas o Estado ou derrubar apenas as corporações não é o que vai garantir uma vitória nesse cenário. A gente tem que estar atento a esses 3 agentes. Então, como esse capital ele se organiza hoje, né? Ele atua através de grandes fundos, como trouxe o André também, como trouxe o Felipe, que falou da BlackRock, que de fato está ali desde a sociedade na Braskem, na Heineken, no Itaú, na Vale do Rio Doce, nas grandes mídias. Então, assim, não adianta a gente simplesmente mirar o Estado, porque são eles que boicotam ou apoiam governos. Entendeu? Um governo que não está ali atrelado às iniciativas deles, apoiando a Agenda 2030, apoiando a Agenda ESG, é um governo que vai ser boicotado por essas corporações e a gente só vai ouvir o pior desse governo. E aí vamos lá, como massa de manobra, também atacar. Vamos ouvir esse liberalismo que está sendo implementado, vamos ir para o ancapismo. E eles vão colocar mais um, como Miller, que também fazia parte do Fórum Econômico Mundial de Davos. Então, assim, a gente tem que perceber que esquerda e direita hoje são válvulas de escape que o sistema usa para guiar a insatisfação do povo. Vai para a esquerda, vai para a direita, passa 20, 30 anos e nada muda. Porque, de fato, esses dois lados estão cooptados e o nacionalismo ele precisa se atualizar e ele precisa, de fato, fugir dessas polarizações burras. Porque, no fim das contas, só existe uma polarização real aqui. Aqueles que querem entregar tudo e aqueles que querem a riqueza do povo brasileiro para o povo brasileiro. Então, de fato, né, a gente precisa fugir dessas armadilhas, porque, de um lado, a gente vê, não vou dar nome aos bois, mas a gente vê alguém gritando, né, um lado gritando, Estado mínimo, Estado mínimo. Esse Estado não é mínimo para quem? É para mim, para você, para as nossas necessidades, mas ele sempre vai ser máximo para as corporações. Do outro, a gente vê, né, um povo gritando, Estado máximo, mas máximo como? Na hora de financiar iniciativas que vão para o setor privado? Ou seja, o nosso Estado ele não é soberano, ele não tem condições de prover o que o povo precisa. Aí ele vai lá e se alia a essas grandes corporações e joga o nosso dinheiro lá. Então essa galera que também está gritando Estado máximo está fazendo aquele papel das ONGs que eu falei, que é dar legitimidade para toda essa roda girar, que se chama terceiro setor, como a Cibele trouxe hoje aqui, né? Então o Estado ele acaba virando um financiador das demandas sociais, guiando o nosso dinheiro para as elites nacionais e internacionais que estão aliadas a esse projeto de poder. Então, nesse momento, eu vejo o nacionalismo como uma ferramenta necessária para a unificação, para não deixar o povo cair nesse discurso de esquerda contra direita, de derrubar o Estado de uma forma cega. A gente precisa, sim, se apropriar desse Estado como uma ferramenta útil para o povo. E, claro, a gente precisa também ouvir o povo. Nesse momento onde o povo está revoltado, vendo tudo o que está acontecendo, se sentindo abandonado, se a gente veste a carapuça do Estado, a gente vai tomar porrada por ele. E não é um Estado que vale a pena sangrar por ele hoje. A gente, na verdade, tem que construir esse Estado que vale a pena não só sangrar, mas que vale a pena lutar, trabalhar, sonhar, acreditar. Tem uma passagem que muita gente pode se identificar, a bíblica, que é a passagem de Moisés, e ele fala muito, né, sobre essa libertação do povo do Egito até uma terra prometida. E aí eu falo para vocês qual é a diferença daquele que fica embaixo do chicote lá do faraó e aquele que alcança a terra prometida. Não é aquele que sonha, mas é aquele que enxerga a promessa. É aquele que enxerga o resultado daquela luta. Então, hoje daqui, eu consigo enxergar o que o nacionalismo brasileiro pode vir a ser, o que esse nacionalismo pode construir. Ele só precisa tomar essa ferramenta da mão de quem não sabe usar. Então, eu acredito que esse tem que ser o nosso foco.
E o nacionalismo ele tem que se atualizar, porque enquanto fica repetindo discursos ultrapassados e se prendendo de uma forma irracional a um campo, jogando semente nas pedras, ao invés de jogar semente em solo fértil, a gente não vai construir nada de proveitoso para esse país. Então, né, para que a gente entenda, de fato, eu reafirmo aqui, só existe uma polarização real. Aqueles que querem entregar tudo e aqueles que querem a riqueza do povo brasileiro para o povo brasileiro. E a gente vê que existe aí um solo fértil muito grande, né? Independente das diferenças políticas de cada lado, a gente pode ver, por exemplo, aí nas questões que essa agenda traz, que são questões ambientais, que são questões financeiras, são questões culturais, né? A gente pode ver, por exemplo, aí essa agenda internacional que está conectada hoje com os nossos órgãos judiciários. Então, se nossos órgãos que fazem as leis, que ditam como o Estado funciona, está atrelado ao interesse de fora e não ao interesse do povo, que Estado soberano é esse, né? A gente vê aí políticas de gênero, por exemplo, passando da noite para o dia, sem nenhuma consulta pública, né, impactando a vida de milhares de brasileiros, homens, mulheres e crianças, e a gente recorre aos nossos governantes, pede posições dos nossos ministérios e eles viram a cara para a gente, porque, de fato, o compromisso deles não é com o povo, não é com o povo brasileiro, são com agendas internacionais. Então, pessoal, eu agradeço a oportunidade aí, o espaço para estar trazendo essas mensagens. Peço que conheçam o meu trabalho, sou @criadefato no Instagram e no YouTube. Agradeço ao Miguel, Rubens, a rapaziada que está aí presente. Muito obrigado e uma boa noite para todos vocês. Hein?